Zebras não acontecem só na fase de mata-mata da Champions não, a fase de grupos também é solo fértil para alguns vexames, tá? Que alguns clubes grandes passam. E hoje a gente vai contar 5 campanhas absolutamente vergonhosas na fase de grupos. Não existe decepção maior do que você ganhar a Champions numa temporada e na próxima fazer uma campanha ridícula, né? E se a gente for falar da Liga dos Campeões do formato mais atual, que tem fase de grupos como a primeira fase, apenas um clube teve a proeza de ser campeão e na temporada seguinte ser eliminado ainda nos grupos. O Chelsea tinha acabado de entrar para a história na temporada anterior, com caras ali como o John Terry, o Lampard e o Drogba fazendo história em 2011-12, né? Numa campanha de Champions que foi icônica aí, com aqueles duelos absolutamente fantásticos contra o Barcelona de Pep Guardiola na semifinal e depois contra o próprio Bayern de Munique na final, na decisão. E aí muitos poderiam esperar que na temporada seguinte o Chelsea, que tinha sido campeão, ainda que de forma meio improvável, né? Pudesse manter o ritmo e chegar no mínimo longe na Champions seguinte. Só que o que aconteceu foi justamente o contrário. Mesmo com as contratações de jovens promessas como o brasileiro Oscar e o belga Eden Hazard, o Chelsea foi lá e fez história. Mas do lado oposto, né? Do lado negativo dessa vez. Os Blues conseguiram fazer a pior campanha de um atual campeão na história da Champions League. E se a jornada para ser campeão em 11-12 tinha sido dramática, a jornada para passar vexame na temporada 12-13 também não ficou muito para trás, porque o grupo era relativamente fácil, tá? Com Juventus, Shakhtar Donetsk e Nordjylland. Só que ele acabou ficando muito mais embolado e imprevisível do que se esperava. Por exemplo, tivemos um empate de 1-1 da Juventus em casa contra o Shakhtar. Depois outro empate da velha senhora contra o time dinamarquês, que era supostamente a baba do grupo. Além disso, também teve uma derrota do Chelsea contra o Shakhtar lá na Ucrânia por 2-1, com gols de Alex Teixeira e Fernandinho. Em resumo, no final desse bololô todo, o Chelsea chegou para a última rodada precisando vencer o Nordjylland e torcer por uma derrota da Juventus contra o Shakhtar. E o primeiro resultado até que foi bem tranquilo, né? O Chelsea passeou e massacrou o Nordjylland, foi 6-1 o jogo, que teve até uma curiosidade muito incrível, né? O Nordjylland teve um pênalti, aí perdeu, logo depois o Chelsea teve um pênalti, aí o Hazard perdeu, e aí logo depois o Chelsea teve mais um pênalti, e aí o Davi Luiz foi lá e converteu, tudo no espaço de poucos minutos. Só que mesmo com essa goleada, a Juventus foi lá e venceu o Shakhtar por 1-0. Então o Chelsea empatou com os ucranianos em pontos e acabou sendo eliminado no desempate, que era gols marcados fora de casa no confronto direto. E portanto deram adeus à classificação. E só para vocês terem ideia, antes do Chelsea, o último time que tinha sido campeão e eliminado na primeira fase logo depois, na temporada seguinte, tinha sido o Liverpool em 78-79. Só que naquela época não tinha fase de grupos, né? Era mata-mata direto e o Liverpool caiu, pelo menos, pro histórico Nottingham Forest do Brian Clough, que viria a ser bicampeão. Agora voltando pro Chelsea, eles ficaram em terceiro no grupo, caíram pra Europa League e pelo menos foram lá e ganharam. Então ficou aí um baita prêmio de consolação, né? Então nesse grupo do Chelsea aí, quem liderou foi a Juventus, né? Em 2012, 2013. Só que na temporada seguinte, 2013-14, a Juve mostrou por que desde lá de 95-96, quando eles foram campeões da Champions pela última vez, a relação deles com a competição tem sido assim no mínimo turbulenta, né? Complicada. Nesses anos tiveram várias eliminações precoces, né? E 5 finais perdidas. E dentre esses vexames que a Juventus insiste em continuar protagonizando, né? Um deles que a gente pode ressaltar foi a bizarra campanha da Juve na temporada 2013 e 2014. A velha senhora de Antônio Conte chegou como cabeça de chave, sendo a atual bicampeã da Série A italiana e com jogadores excelentes como Buffon, Pirlo e Tevez, na época em que ainda era o início daquela dinastia que durou mais ou menos uma década dominando o campeonato italiano. Mas essa moral toda não deu muito certo não, tá? O grupo da Juventus tinha Real Madrid, Galatasaray e Copenhagen. Então a expectativa de todo mundo era o quê? Pô, o gigante italiano e o gigante espanhol, os dois vão passar, óbvio. Só que os dois primeiros jogos da Juventus, que eram os mais fáceis, entre aspas, já foram tropeços. Eles empataram em 1-1 contra o Copenhagen e em 2-2 contra o Galatasaray em casa. E esses pontos perdidos custaram caro. Isso porque pela frente vinham 2 jogos contra o Real. E eles conseguiram perder uma vez e empatar outra, né? Lembrando que o Real Madrid já era aquele do trio BBC que viria a ser campeão da Champions nessa temporada. Aí eles vencem o Copenhagen por 3-1 e mesmo chegando na última rodada com apenas uma vitória, bastava empatar com o Galatasaray para eles conseguirem classificar. Falando assim parece fácil, só que o Galatasaray não era um clube assim de menor força não, tá? Pelo contrário, naquela época os caras tinham no elenco Sneijder e Drogba,
ainda que não mais no auge das suas carreiras, e eram comandados pelo experiente e vitorioso Roberto Mancini. E o Chelsea também não contava que depois dos 20 minutos, simplesmente ia começar a cair uma neve absurda em Istambul e o campo ficaria um tanto prejudicado. Era tanta neve que a partida foi paralisada aos 32 minutos e precisou ser remarcada para o dia seguinte, o que não adiantou muita coisa porque não tinha mais neve, só que o campo tinha virado assim meio que um lamaçal, né? Tava uma porcaria para jogar bola. Então o cenário era caótico, o jogo não tava bom para nenhum dos dois lados, mas aos 40 do segundo tempo vem uma bola lançada pro ataque, o Drogba dá uma casquinha, ela cai nos pés do Sneijder, o Sneijder fuzila, faz Galatasaray 1, Juventus 0, eliminando assim os bianconeri daquela Champions. E não foi a única vez não, tá? A Juventus, por exemplo, deu um vexame bem recente. Na temporada 2022-23, eles caíram num grupo complicado que tinha Paris Saint-Germain e Benfica. E esses dois times aí fizeram 14 de 18 pontos possíveis no grupo, enquanto a Juventus conseguiu fazer 3. Foi uma única vitória contra o Maccabi Haifa, um time que tinha tomado de 7-2 do PSG e de 6-1 do Benfica. E no outro jogo que eles tiveram contra o Maccabi, mesmo sendo o time que foi o saco de pancadas do grupo, a Juventus conseguiu perder de 2-0. Foi o cúmulo essa campanha ridícula da Juventus na Liga dos Campeões, numa temporada que foi pra esquecer, porque também teve toda aquela treta nos tribunais lá, com a Juventus perdendo pontos e aquelas coisas todas. E se você curte os nossos vídeos, saiba que o Eurofoot começou o Champions Cast, um videocast gravado toda quarta-feira em semana de Champions. Então se teve rodada de Champions numa semana, na quarta-feira quando acabar os jogos, cola aqui no canal que a gente vai estar ao vivo comentando as partidas aí, beleza? O próximo caso é mais recente e não é um vexame por ser assim um campeão ou um favoritaço caindo cedo, mas por todo o contexto que envolvia o clube, né? Não tem como fugir da temporada extremamente caótica de 2021-22 do Barcelona, onde em meio a um caos econômico e a super recente saída do Messi, né, maior ídolo do clube e melhor jogador do time, o pobre do Barcinha, literalmente pobre naquela época, tinha que enfrentar uma Champions League pela frente. E sendo sincero, as previsões aí estavam todas contra os comandados de Ronald Koeman desde antes do começo da Champions. Por quê? Porque o Bayern de Munique, eles mesmos foram sorteados no grupo do Barça. Não tinha nem passado tanto tempo desde aquele 8-2 e os caras já teriam que se enfrentar novamente. O grupo também tinha Benfica e Dinamo de Kiev, ou seja, era uma coisa complicada, mas obviamente o Barcelona tinha todas as condições de brigar com o Benfica pelo segundo lugar. Porém, nem isso rolou. Na estreia foram até a Allianz Arena e tomaram de 3-0 do Bayern com um doblete do Lewandowski e um gol do carrasco Thomas Müller. Na segunda rodada, eles foram visitar o Benfica no Estádio da Luz e tomaram mais um 3-0, dessa vez com duas bagas do Darwin Núñez. Acabou que o Barcelona fez apenas 2 vitórias no grupo e justamente nos 2 jogos que era obrigação vencer contra o Dinamo de Kiev. No final das contas, o Barcelona ainda chegou vivo para a última rodada, só que precisaria vencer o Bayern de Munique fora de casa. Aí não teve como. Depois de levar chapuletada atrás de chapuletada dos bávaros, eles foram lá com a missão de conseguir 3 míseros pontinhos e tomaram mais uma. Foi o placar de 3-0 novamente, com direito a mais um gol de Thomas Müller, unindo novamente o Barcelona. Vocês têm noção que a fase de grupos tem 6 partidas. Nesses 6 jogos, o Barcelona perdeu 3 por 3-0 e marcou um total de 2 gols, amigo. Mal das pernas e com a saída repentina do Messi, não foi assim um choque tão grande a eliminação, mas talvez sim o desempenho. Foi a pior campanha do Barcelona na competição em 2 décadas. O Barça não era eliminado e não tinha 2 derrotas consecutivas na primeira fase desde a temporada 2000-2001. E te falar que esse timinho do Koeman aí era uma zona, tá? E tinha uma pá de jogadores que hoje nem chegariam perto do time titular. E como o anjo da guarda do Barça tava tirando umas férias, né? Na temporada seguinte, 22-23, saiu o sorteio da fase de grupos e deu novamente Barcelona e Bayern de Munique. Aí quando o cara puxou o papelzinho lá assim, né? O Müller tava em casa acompanhando, o sorriso do Müller quase rasgou o rosto. Dessa vez com os 2 colossos aí e mais a gigantesca Inter de Milão. Esse grupo foi apelidado de grupo da morte dessa Champions, né? E quem acabou morrendo foi o Barcelona mesmo. E pela segunda vez consecutiva caiu na fase de grupos. Um desempenho vergonhoso e também foi vergonhoso pra mim, porque eu comecei essa temporada acreditando no Barção. Passou o gabarito pra vocês. O que vai ser o gabarito desse grupo aqui? O Barcelona, ao contrário das últimas temporadas, vai surpreender positivamente. É. Eles que geralmente tremem e apanham pro Bayern de Munique com frequência. Dessa vez, eles vão pegar o Bayern e pelo menos em um dos 2 jogos eles vão ganhar. Vão,
E ainda falando da Champions 22-23, o Barcelona não deu vexame sozinho, né? O Atlético de Madrid não quis deixar o seu compatriota passar essa vergonha sem companhia e teve uma eliminação ainda mais dramática. Detalhe, o Atlético caiu num grupo que tinha Bayer Leverkusen, Porto e Clube Brugge. Ou seja, o Atlético meio que deu sorte no sorteio, né? E era colocado como todo mundo aí pra ser um favoritaço pra classificação. E a primeira rodada contra o Porto já foi de um jeitinho que deixaria claro como seria aquela Champions pro torcedor colchoneiro. Depois de 90 minutos de 0 a 0, a emoção veio nos acréscimos com o Mário Hermoso abrindo o placar com um gol milagroso pros madrilenhos aos 46 do segundo tempo. Matou o jogo, né? Que nada, amigo. Aos 51, pênalti pro Porto e o Matheus Uribe empatou. E foi aí que aos 56 do segundo tempo, o Griezmann aproveitou uma bola de cabeça no segundo pau e decretou o 2 a 1. Uma vitória maluca que, pô, energiza os caras, faz eles acreditarem que é possível e tal, né? Não foi bem assim. Dali pra frente foi só pra trás e o Atlético de Madrid viria a perder de 2 a 0 do Leverkusen e depois repetir o mesmo placar contra o Clube Brugge. Aí depois eles enfrentariam o Brugge novamente, só que agora na Espanha, né? E ficaram no 0 a 0 com uma atuação monumental do goleiro Mignolet, que fez ali a partida da vida dele e fechou o gol. Tudo isso levou ao confronto entre o Atlético e o Leverkusen em Madrid, onde uma vitória deixaria o time vivo pela classificação. Só que o jogo acabou sendo insano. Foi um 2 a 2 em que os dois gols do Atlético de Madrid foram causados por erros dos jogadores, tanto o Griezmann quanto o Correa perdendo a bola ali numa posição perigosa do campo. Já pelo lado do Atlético, o Carrasco tinha feito o primeiro gol e depois ele fez uma jogadinha que terminou com o segundo gol do Rodrigo de Paul. Então ele era o craque do time ali naquela partida. E o jogo então acabou 2 a 2 num resultado que não era bom para nenhum lado nem pro outro. Só que aí num dos lances mais bizarros da história da Champions League, com os jogadores já saindo do gramado, o juizão vai ao VAR e manda o jogo recomeçar, porque tinha havido um pênalti nos últimos segundos. Eu tô achando que o operador desse VAR aí chamava Yuri Dantas. E seguindo a frase morra como herói ou viva o suficiente para se tornar um vilão, o Carrasco então volta ao jogo para bater o pênalti e consegue perder. No rebote, o Saúl mandou no travessão e teve ainda no fim um chute do Reinildo, que desviou no próprio Carrasco e ao invés da bola ir pro gol, foi pra fora. Fim de jogo com um lance completamente absurdo, que acabou eliminando o Atlético de Madrid, que depois ainda viria a perder o último jogo contra o Porto também. Os deuses do futebol claramente não queriam que o Atlético de Madrid se classificasse, e num grupo onde ele era favorito, acabou terminando em último e não conseguiu sequer aquela descidinha pra Europa League, né? Pra fechar a lista, o Benfica não fica pra trás quando se fala de clubes que têm uma história linda na competição, mas deram um vexame histórico. Existem diversas formas de você passar vergonha, mas o Benfica de 2017 e 18 entrou pra uma seleta lista aí que eles não queriam ter entrado. O gigante português era comandado pelo técnico Rui Vitória e foi sorteado no grupo A da Champions, que tinha Manchester United, Basel e CSKA Moscou. Era um grupo bem ok pro Benfica brigar pela classificação, né? Até porque, vale lembrar, os caras são bicampeões da Champions aí na década de 60 e nessa época aí, 2017 e 18, eles vinham com um tetra consecutivo do campeonato português. Porém, a estreia deles já começou com uma derrota por 2 a 1 dentro do Estádio da Luz pro CSKA Moscou, num jogo que tem a curiosidade aí de que o Gabigol entrou no finalzinho, né? Mas foi só uma participação pequena mesmo, foi tipo um feat do Lil Gabi. Na segunda rodada contra o Basel, a situação começou a piorar drasticamente, com o clube suíço abrindo o placar logo nos 2 primeiros minutos de jogo, com o goleirão Júlio César dando uma vacilada monstra e deixando o gol quase vazio. O resto é história e antes dos 35 do segundo tempo, a partida já estava 5 a 0 para o Basel. Se tivesse um jogo para resumir o que foi a campanha do Benfica nessa Champions, foi esse aí mesmo. Porque depois disso foram só derrotas, e não é força de expressão não, eles só perderam. Tomaram de 1 a 0 e depois de 2 a 0 contra o Manchester United, mais um 2 a 0 contra o CSKA e mais um 2 a 0 contra o Basel em casa. O Benfica conseguiu perder simplesmente todos os jogos da fase de grupos, fazendo 0 pontos e com um saldo de gols de menos 13, amigo. Um gol marcado, e nem um empatezinho na fase de grupos. Foi uma campanha tão péssima que ficou consagrada como a pior de um clube português na história, superando o Sporting, que em 2000 e 2001 tinha feito 2 pontos e menos 10 de saldo. Além disso, não são muitos clubes que conseguem passar a fase de grupos zerados em pontos, né? E isso vindo do Benfica é surpreendente, porque, cara, os bichos são gigantescos a nível português e europeu. Mas nessa temporada eles aumentaram o nível, ou no caso abaixaram, né, o nível
acharam dessa lista aqui. Qual a eliminação mais tosca que você já viu na fase de grupos da Champions? Deixa nos comentários. E se você curtiu o vídeo, deixa um like antes de sair, que ajuda muito a divulgar nosso trabalho pra mais gente. Muito obrigado por ver até o final. Tamo junto, nos vemos no próximo. Então, grande abraço. Falou!